Se você é um estudante, ou porque faz faculdade, ou porque presta concurso, ou porque leva uma vida de estudos autônoma, você certamente já desejou ter uma memória mais potente. E talvez até tenha feito algum desses cursos de memorização, né? Muito em moda hoje em dia. Mas é preciso entender que não existe uma relação direta entre memória e inteligência. Basta, para comprovar isso, ver quem são essas pessoas que vencem os concursos de memória aí, né, mundo afora. O sujeito consegue decorar a ordem de centenas ou milhares de cartas de baralho, por exemplo, mas o que ele faz com essa memória tão potente, né? Ele simplesmente vence concursos de memória. Ou seja, esses concursos para mim são como concursos para ver quem é mais alto, né? Enfim, é vantajoso ser mais alto? Talvez para quem joga basquete né? Em outros casos pode ser neutro e em alguns casos é até prejudicial, imagino, né? Então, ter uma boa memória, genericamente falando, é bom, mas não quer dizer que a pessoa é mais inteligente, né? E é nesse assunto que vamos entrar hoje, comentando a vida intelectual do padre Antonin Sertilange. Estamos então no capítulo 7º e esse é o 14º vídeo. O capítulo 7º ainda não termina hoje, termina no próximo vídeo. Ele fala sobre a memória e ele, nos 3 tópicos que eu comentarei hoje, ele fala sobre o que se deve memorizar, em que ordem e como se deve proceder para memorizar, né? Então, o que se deve memorizar? Nesse tópico, o autor fala bastante sobre o problema do excesso de memória. As pessoas têm a noção de que quanto mais memória, melhor. Mas a memória é simplesmente uma faculdade, né? É um instrumento, uma faculdade que apresenta as informações, né? Falando de modo genérico, a inteligência, né? Então, a memória retém tudo a que você teve acesso na vida, né? A memória é esse manancial de imagens e informações, nem todas saudáveis, algumas nocivas, e então é evidente que não é bom você se lembrar de tudo. Esquecer também é saudável, né? Imagina que alguém pense que uma casa melhor para se habitar é aquela casa que retém tudo que nela entra, né? Ou seja, uma casa que não tem lixo, é uma casa em que as pessoas não fazem a seleção do que vão guardar, do que vão jogar fora. Então é evidente que memória também é assim. Você deve conseguir reter o que é mais importante. E o autor dá algumas diretrizes ainda nesse tópico, dizendo o seguinte, que todo tipo de trabalho, todo tipo de disciplina de estudo, ela tem um certo grupo de informações essenciais que todos aqueles que se dedicam àquele trabalho ou àquela disciplina devem saber. Um grupo de postulados, aquilo que ele chama de ideias mestras, que todo mundo deve saber. E não é em número muito grande, é um número reduzido de informações, de relações, e isso sim deve ser objeto de memorização, você deve guardar mesmo com você aquilo. E existem outras informações que são utilizadas de modo mais circunstancial, talvez até episódico, que você deve ter na memória, mas não fica ali naquela memória de primeiro grau, né? Fica no fundo da memória, talvez até mesmo guardado num livro que você tem na estante, para quando você precisar, você consulta a informação e aplica ela no seu trabalho, no seu estudo. Então, a memória também exige, ela pressupõe graus de memória, né? E é nesse sentido que eu já entro no segundo tópico, que fala sobre como organizar a sua memória. Tópico interessantíssimo, importantíssimo também, porque o autor deixa claro que a memória exige uma ordenação, exige uma hierarquia de informações e de valores, né? Consequentemente. Então, não adianta você querer guardar as informações se você não as classifica. E aqui eu lembro muito bem de um ensinamento do professor Olavo de Carvalho, que recomenda a que você classifique os seus conhecimentos, né? Você sabe o que sabe
com um grau de certeza, aquilo que você sabe, uma mera probabilidade, é uma possibilidade, enfim, o que é que você sabe, qual que é a classificação que aquela informação tem para você, né? E você não vai conseguir criar essa ordem dentro de você se você não tiver uma noção clara de quais são os seus valores pessoais, os mais importantes, qual é o seu objetivo, enfim, aonde você quer chegar com os seus estudos. Tudo isso faz parte de uma ordenação, né? E você deve ordenar tudo isso em torno das ideias essenciais e dos seus valores essenciais. Num certo trecho desse capítulo, o autor diz o seguinte: uma mente bem constituída é como uma árvore genealógica em que todas as ramificações estão presas ao tronco e, desse modo, comunicam-se entre si. Os parentescos de todos os graus aparecem claramente, revelando uma linhagem em todas as suas relações particulares e no conjunto. Então, é muito essa ideia de que as informações, as imagens, elas estão relacionadas entre si, né, por relações de subordinação, superioridade, equivalência, enfim. Há uma relação entre elas e você só vai captar bem essas relações que estão na realidade e internalizá-las em você se a sua própria alma estiver ordenada, né? Nesse sentido, também tem um trecho interessantíssimo que vale a pena até ler, que é o seguinte: o comprometimento com o essencial mantém abertas para o exterior todas as perspectivas e a lógica do que se domina tende a estender-se a novas aquisições. E o autor traz uma metáfora também relacionada à árvore, a plantas, né? Que quando você coloca a raiz da planta na terra, né? Se a raiz está com todas as suas características preservadas, a raiz logo vai se adaptar àquele ambiente e vai começar a extrair da terra os nutrientes de que ela precisa. Muito bem, a raiz é você, a raiz é a sua inteligência ordenada. Só a inteligência ordenada, só a alma ordenada conseguirá extrair da realidade e dos seus estudos as informações em ordem. Em ordem a quê? Em ordem a que sejam memorizadas. Então, não se esqueçam disso. Para memorizar bem e memorizar ordenadamente, é preciso, antes disso, ter uma ordem dentro de si. E por fim, o autor traz algumas sugestões sobre como proceder para memorizar. E ele resgata um ensinamento de Santo Tomás de Aquino em 4 passos, a que ele acrescenta um 5º, inspirado em Cícero. E os 4 passos são os seguintes. Em primeiro lugar, você deve ordenar o que você quer reter. É como eu disse já, se a informação não está localizada, né, no seu lugar natural, no seu local de origem, hierarquizada dentro de um conjunto coerente, dificilmente você vai retê-la consigo. A informação só aceita ficar com você se ela estiver em casa, né? Como diz Manuel Bandeira, a mesa posta, cada coisa em seu lugar. Então, ordenar aquilo que você quer reter. Em segundo lugar, aplicar o seu espírito nessa ordenação, que sempre pode ser melhorada. Terceiro lugar, meditar sobre essa ordenação, sobre as informações ordenadas. Esse meditar é sempre um retornar ao assunto. Houve um dos nossos assinantes aqui, perguntou sobre a releitura, sobre se é preciso você voltar e rever a disciplina, enfim. É sempre importante, por quê? Porque os sulcos, né, os caminhos que a memória deixa na sua alma, eles com o tempo se apagam. E é preciso sempre você reforçar esses caminhos, como? Voltando a meditar sobre o conteúdo. Nem sempre você vai tomar de novo o livro e ler o livro, ou assistir a mesma aula. Muitas vezes basta apresentar de novo aquele conteúdo para si mesmo, para que esses sulcos voltem a se fortalecer e, consequentemente, a sua memória fique mais poderosa e lhe apresente com mais presteza aquele ensinamento, né? E em quarto lugar
justamente a ideia de que quando você precisar resgatar aquela informação, basta que você puxe por algum ponto, puxe por alguma extremidade e todo o conjunto virá até você, porque ele está ordenado. Então, puxar uma ponta é puxar o todo. Então, esses são os 4 passos, e a quinta sugestão é que você consiga mesclar as informações inteligíveis com informações sensíveis. Isso quer dizer basicamente que você vai tentar organizar seus conhecimentos em gráficos, por exemplo, né? Era muito comum na Grécia, os oradores, para decorar longuíssimos discursos, eles memorizavam as partes do discurso de acordo com os topos, né? os topoi, né? Os locais em que ele discursaria. Então, ele associava, sei lá, a introdução à montanha mais baixa. Então, ali ele via uma casinha aqui, alguns animais ali, e memorizava a informação que ele queria reter a essa casa, a esses animais, e na sequência, o segundo parágrafo, digamos assim, ele já memorizava, sei lá, uma outra montanha mais alta, enfim. E assim ele ia conjugando, ele ia associando as informações que ele teria que utilizar no seu discurso com o mundo físico, com as informações sensíveis. Há inclusive uma sugestão do professor Olavo de Carvalho. Ele diz que fazia isso, e eu já comecei a fazer e vejo que isso funciona, de você realmente associar o conhecimento a, por exemplo, a figuras geométricas, né? Então, um exemplo que me veio à cabeça agora é, por exemplo, você veja o corpo humano e imagine os 3 principais pontos, né? O ventre, essa região do peito e a cabeça. E você então consegue associar esses 3 pontos às virtudes, né? Então, a virtude da temperança, ligada ao ventre, ao apetite concupiscível, a virtude da coragem, ligada ao apetite irascível, e a virtude da inteligência, a sua vontade, ligada à cabeça. E aí você pode fazer dezenas de relações, né? As castas, por exemplo, as castas tradicionais na Índia, a casta dos comerciantes, dos artistas, ligados ao ventre, a casta dos militares, a aristocracia ligada ao peito, né? E a casta sacerdotal intelectual ligada à cabeça. Então, essa imagem de um corpo humano com 3 pontos, ela serve para você memorizar muitas coisas, né? E é interessante porque onde quer que você esteja, o seu corpo, por definição, estará enquanto você estiver vivo, né? Então, é um modo de você carregar o conhecimento consigo onde quer que você esteja, né? Mas também é possível fazer relação entre conhecimentos em um quadrado, enfim. Esse, inclusive, é o princípio dos chamados mapas mentais, né? Também muito utilizado hoje em dia. E para concluir esse tópico, o autor traz uma sugestão que quer dizer mais ou menos o seguinte: esqueça a sua necessidade de memorizar. Por que isso? Porque você deve se dedicar ao que é essencial. E o que é essencial? O essencial é você aspirar às coisas mais altas, é você ter um desejo irrefreável, um desejo real de aprender, você ter uma atenção dedicada ao que você está fazendo. Então, nunca estude dividindo a sua atenção com outras coisas, tente ao máximo ter um ambiente silencioso, um ambiente em que você possa se dedicar só àquilo, né? Ainda que seja meia hora, fique meia hora fazendo só aquilo. Não fique pensando em outras coisas, no que vai fazer depois, enfim. Tudo isso contribui para a memória, né? Uma emoção diante do verdadeiro também é algo que contribui para que você retenha aquilo, para que aquilo crie marcas em você, né? Uma dedicação à pesquisa, um amor à pesquisa, à busca do conhecimento, tudo isso contribui para quê? Para que você vá aos poucos ordenando a sua alma em torno do estudo, em torno do assunto ao qual você se dedica. E ordenando a sua alma, a memória vai atrás. Ela, como se ela pegasse carona e fosse atrás. E você, se dedicando ao que é mais importante, segundo o autor, você terá recordações suficientes. Então, até o próximo vídeo.